Tá. Então, a Defensoria Pública ela veio pela Constituição de 88, né, como forma de garantir o direito a esses cidadãos mais vulneráveis. Aí você consegue me dizer o que que faz a Defensoria Pública? Sim. Na Constituição de 88, a Defensoria Pública está prevista como uma instituição permanente para assistência jurídica gratuita e promoção de direitos humanos, além de proteção de vulneráveis. Foi a primeira instituição prevista para assistência jurídica gratuita. Antigamente existia já alguns órgãos que realizavam assistência judiciária gratuita, mas somente com a Constituição de 88 que a Defensoria tomou a forma que tem hoje. Então, antes de 88, essa assistência judiciária gratuita era o quê? A defesa em processos de pessoas que não têm condições de pagar advogado, que não teriam advogados. Com a Constituição de 88, e aí que se transforma, que se organiza a assistência jurídica gratuita, a Defensoria Pública passa a ocupar um papel maior, que é, além da defesa em processos de pessoas que não têm condições de contratar advogado, que eu acho que deve ser a faceta mais conhecida da Defensoria, até porque é mais antiga, né? Passa a atuar nessa questão de promoção de direitos humanos e de defesa de vulneráveis. Quais que são os tipos de casos que vocês mais atendem, assim, top 2, talvez? Que sempre quando eu pesquisei, as coisas que mais apareceu foi a questão familiar, uma coisa de, tipo, familiar e social, mas tem também a parte do penal, ou não? Sim. Acho que se a gente puder fazer um top 3 aí de demandas que chegam na Defensoria Pública, tem o criminal, né, que realmente, e desde sempre, aí acho que talvez por isso seja a parte mais conhecida, desde quando era assistência judiciária e não era defensoria, já sempre teve que ter um defensor nos processos criminais, mas realmente a família é outra matéria que é muito demandada da Defensoria Pública, que em Patinga provavelmente acho que é uma das mais, e saúde, né? Então, demanda de tutela contra o Estado, contra o município, referente à saúde de pessoas que não estão recebendo tratamento, não estão recebendo medicação ou alguma outra garantia prevista na Constituição. E a Defensoria, ela trabalha com suporte psicológico e, junto com ONGs ou alguma coisa assim? Olha, hoje, por exemplo, posso te dar aqui em Patinga, hoje a gente tem uma assistente social que nos auxilia a fazer uma triagem e um atendimento mais abrangente desses casos, para além do jurídico. Em algumas outras unidades, por exemplo, em Belo Horizonte, existe um setor psicossocial. O ideal, de fato, é que a gente tivesse esses cargos de apoio, como psicólogo, assistente social, para nos auxiliar nessas questões que são técnicas e nessa atuação de rede, né, para além da questão jurídica. Então, a gente vem tentando, e quando a gente não tem esse setor todo pronto, a gente utiliza muito do apoio da rede. Aqui em Patinga a gente tem relação muito boa com os CREAS, com o CRAS, que nos auxilia a fazer esse atendimento mais completo do assistido. Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Qual que vocês falariam que é o impacto social, assim, do trabalho da Defensoria? Olha, eu acho que o principal ponto da Defensoria é poder ser um instrumento de voz de pessoas que não conseguiam acessar direitos antes. Então, se em algum momento as pessoas não conseguiam pleitear direitos porque não tinham dinheiro para contratar advogado ou acessar outros instrumentos para acessar o Estado, a Defensoria é criada nessa tentativa de permitir isso, e acho que vem fazendo isso muito bem, apesar dos desafios que a gente ainda enfrenta. Então, eu acho que o principal impacto é fazer com que pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, um pouco mais afastadas desses centros de poder, de centros de discussão, para que elas possam participar da discussão efetiva numa democracia mesmo, né? E que melhorias você acha que talvez uma melhoria pontual, assim, que às vezes ela precisa? Acho que o nosso maior desafio hoje, que vem sendo enfrentado nas últimas gestões, até que é o meu concurso, o próximo concurso, é a interiorização completa mesmo. Porque hoje não tem defensoria em todas as comarcas. Então, são várias cidades que ainda estão sem defensor, e aí isso acaba prejudicando esse acesso, que é o que... Aí, no caso, tipo, uma pessoa de outra cidade vir para de Patinga, você quer dizer? Ou ela pode fazer isso? Uma pessoa de outra cidade vir a usar a Defensoria de Patinga? A Defensoria de Patinga ela vai atender os processos de Patinga e processos
e pode atender pessoas que moram aqui que tenham processos em outra cidade que tem defensoria. Se não tiver defensoria na cidade que tem processo, realmente a defensoria não atua até o momento. Então, o nosso desafio é essa interiorização. Com o nosso concurso, houve a abertura de algumas unidades e a ampliação de outras unidades, e com o nono concurso agora que está sendo finalizado, vão ser abertas novas unidades. Então, com a melhoria do orçamento que tem tido ao longo dos anos, esse projeto, né, de ampliação tem sido colocado em prática. Complementando o que a doutora Thaís falou, em relação ao atendimento da Defensoria, nós atendemos também a população de Santana do Paraíso e de Ipaba, e atuamos também nas unidades prisionais, e inclusive é que se situa no Ipaba. Então, a Ipatinga acaba abrangendo outras cidades em torno, e em relação à questão do que pode ser melhorado, eu acredito que o aparelhamento também da Defensoria, que é algo que vem constantemente sendo buscado pela instituição. Por se tratar de uma instituição que nós chamamos mais nova, do pilar do Poder Judiciário, já que o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário já eram instituições que já possuíam previsões anteriores. Então, a Defensoria, por ser uma instituição mais nova, ainda está se estruturando, como nós chamamos. E nessa parte de estruturação, a Defensoria conta com algumas prerrogativas para poder se organizar, já que a Defensoria é uma instituição que tem um número menor de membros, por isso não estamos em todos os lugares. Apesar de numa cidade de interior ter, por exemplo, um fórum, muitas vezes não tem uma defensoria, não tem um defensor público. E esse é um dos objetivos da instituição, que em cada comarca que tenha um fórum, que a justiça esteja instalada, que haja um defensor público, pelo menos para estar atendendo a população. Então, eu acredito que esse é um grande desafio. Até temos uma emenda constitucional que determinou que a Defensoria fosse gradualmente se instalando nos locais que mais precisavam. E isso vem sendo cumprido, na medida do possível, pelas instituições do país, já que a Defensoria ela atua em âmbito estadual, né? São as defensorias estaduais, então cada estado tem a sua defensoria, e a Defensoria da União, que atua em âmbito federal. Sim. Como uma pessoa que ela pode acessar esses serviços de defensoria? Existe algum critério específico para ser atendido? Eu tinha pesquisado, não sei ao certo se é assim mesmo, que com a tecnologia veio mais essa facilidade ao acesso ao serviço, acesso online, plataforma digital para orientação jurídica. Qual que é o critério para ser atendido e como acessar esses serviços? Atualmente nós temos diversas portas de entrada para que a população acesse a Defensoria. Isso veio até com a pandemia, essa ampliação das fontes de acesso, principalmente, melhor dizendo, com a pandemia. Então, atualmente a Defensoria pode ser acessada de forma presencial, aqui em Ipatinga, em especial, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 da tarde. O atendimento presencial ocorre na Defensoria. Aos finais de semana, quando a comarca é sede de plantão, há plantão judiciário também da Defensoria para demandas urgentes e inadiáveis. E em relação às outras formas de acesso, nós temos a forma de acesso virtual, através principalmente de WhatsApp, mensagens de texto, em que a pessoa pode acessar também o serviço da Defensoria Pública. Isso sempre buscando trazer o acesso àqueles que moram distante, não têm possibilidade de vir de forma presencial. E em relação a critérios de atuação da Defensoria, nós temos que dividir por áreas, né? Por exemplo, no âmbito criminal, que o doutor Thaís pode depois complementar, já que tem atuação específica lá, não há uma análise de renda. Então, no criminal, a pessoa vai ser atendida pela Defensoria caso não tenha advogado constituído no processo. Já na parte civil, em civil nós estamos falando do direito civil, matérias do direito civil e também do direito da família, há critérios para atendimento, e até vou passar ao final uma cartilha para que possa levar a turma, para que possam conhecer, uma cartilha educativa da Defensoria Pública. Em resumo, uma pessoa física, e não atendemos somente pessoas físicas, atendemos também pessoas jurídicas, a depender do caso específico, mas em regra as pessoas físicas, que é o público principal da Defensoria Pública, pessoas físicas, a população em geral, no caso do civil e da família,
ela precisa ter uma renda mensal individual de até 3 salários mínimos ou uma renda familiar de até 4 salários mínimos, não ter bens móveis de valor superior a 40 salários mínimos, exceto os instrumentos de trabalho, não ter aplicação financeira ou investimentos de valor superior a 40 salários mínimos, não ter bens imóveis em valor total superior a 300 salários mínimos. E esses critérios foram criados para que haja uma mínima padronização do atendimento para análise de renda, mas também a Defensoria Pública atua em outros processos, até mesmo no âmbito civil e de família, em que não se analisa a renda, como no caso da Curadoria Especial, que é uma função também da Defensoria Pública, que é quando o réu é citado por edital, quando não é encontrado no local em que se tem endereço ou nas pesquisas feitas, e para que ele não fique sem defesa, já que se entende que ele não tem conhecimento do processo, a Defensoria Pública vai atuar, até há uma previsão legal nesse sentido, então ela atua e não há análise de renda, já que em muitos casos, na maioria dos casos, até então a Defensoria não teve contato com aquela parte. Então ele vai atuar na Curadoria Especial sem análise de renda. E no âmbito da infância e juventude, a Defensoria Pública vai cuidar em processos em que a criança e o adolescente é parte daquela parte específica, e também não há análise de renda, já que o direito da criança e adolescente não se analisa de início renda. Claro que existem algumas particularidades em alguns processos, mas em geral, quando a criança ou adolescente é parte, não se analisa a renda nesses casos. Entendi. Tem algum caso, assim, que vocês tiveram na defensoria que fez uma diferença, assim, talvez para você, ou que você acha que fez muito para a pessoa, alguma coisa que marcou, assim? Eu vou iniciar falando da minha experiência. Acredito que quando temos alguns projetos como Mutirão Direito a Ter Pai ou Mutirão Direito a Ter Creche, são ações da Defensoria, promovidas pela Defensoria Pública, em especial a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em que nós conseguimos efetivar diversos direitos constitucionalmente previstos, no caso da creche, e outros direitos importantes para a vida da pessoa, e que nós observamos na prática a modificação na vida. Por exemplo, no mutirão, que costuma ocorrer anualmente na Defensoria Pública, os mutirões que ocorrem, no mutirão Direito a Ter Pai, nós buscamos o reconhecimento de paternidade, até maternidade, daquela pessoa que não tem no registro o nome do pai ou da mãe. E aí nós conseguimos modificar mesmo, a gente verifica que há uma modificação efetiva na vida daquela pessoa, que consegue construir a sua origem biológica. E em relação à infância, como citei, o mutirão de Direito a Ter Creche, a gente busca efetivar esse direito para as famílias que precisam de uma vaga em creche, até então não conseguiram de uma forma administrativa, extrajudicial. Então há uma melhora, pelo menos pelo que a gente observa, efetiva na vida das pessoas. Eu acho que essas ações extrajudiciais são sempre muito marcantes, porque permitem um contato com muita gente ao mesmo tempo, e são ações coletivas, então que você consegue ver, acho que mais concretamente ali, né, o resultado, a diferença que as pessoas estão sentindo. Mas acho que outros casos que realmente sempre impactam, acho que o defensor, qualquer pessoa que está mexendo, são casos de saúde, né, em que a pessoa geralmente está numa situação muito urgente, muito vulnerável, em situações que não só a própria pessoa, mas a própria família fica bastante fragilizada. Então, você conseguir o tratamento, conseguir a medida que aquela pessoa está pleiteando, é realmente muito especial. Para mim também, no âmbito criminal, quando a pessoa está sendo acusada e ela fala que não, e você acredita naquilo, e no final o Ministério Público, o juiz concordam, é realmente também muito satisfatório, uma parte do trabalho que me deixa bastante feliz. Na nossa, essa matéria, além da responsabilidade civil, ela abrange também o CDC, o Direito do Consumidor. Vocês conseguem falar um pouco sobre o papel da Defensoria Pública na proteção dos direitos desse consumidor? Sim, o consumidor é considerado, né, vulnerável, vulnerável sempre, né, independente, presumido, exatamente, obrigada.
independentemente de renda, de capacidade intelectual, o consumidor é sempre vulnerável e por isso ele é um público da defensoria, né? E aí, como regra, sendo consumidor, há já uma situação de desequilíbrio, né? E o papel da defensoria nesse âmbito é justamente tentar equilibrar um pouquinho essa relação, na medida do possível, né? Fazer essa parte ser ouvida, fazer os direitos dele, os direitos daquela pessoa valerem. Você quer complementar? O que eu acho importante também no âmbito do consumidor, a Defensoria Pública, principalmente a Defensoria sede em Belo Horizonte, possui trabalho em relação às demandas do consumidor, trabalho em demandas de massa, porque a Defensoria Pública possui a possibilidade de estar promovendo o que nós chamamos de ação civil pública. E essa ação civil pública, quando temos êxito na demanda, ela vem a beneficiar uma coletividade de pessoas. Então a Defensoria também trabalha nessas demandas de massa, e principalmente no âmbito do consumidor. Há uma área, uma pasta específica na Defensoria para tratar dos direitos coletivos. Então tem esse trabalho também da Defensoria de estar acompanhando essa matéria. Tem algum desafio em relação a esse atendimento ao consumidor pela Defensoria Pública que seja mais focado na parte do consumidor? Algum desafio específico? Eu acredito que o grande desafio da Defensoria Pública é estar sempre expandindo o número de atendimentos, né? Sempre buscando atender o máximo de pessoas possível. E, além disso, nesses atendimentos, exercer o que nós chamamos de educação de direitos. Porque no âmbito do consumidor, é muito importante que o consumidor conheça os seus direitos. Então, a Defensoria também atua nessa função de educar em direitos, né? Até para prevenir mesmo algumas situações, né? Porque realmente a gente sabe que algumas instituições são contratos de adesão, então às vezes em alguns casos não são explicados exatamente a forma como o contrato vai ser executado, quais são as cláusulas, principalmente em questões de idosos, pessoas mais simples que não tenham talvez tanta instrução formal, e às vezes não conseguem entender a dimensão daquele contrato que tá assinando, daquela obrigação que está assumindo, né? Então acho que um desafio da Defensoria é conseguir ampliar essa atuação até para prevenir essas situações abusivas que às vezes os consumidores se encontram, né? Até realizando um paralelo, a Defensoria também possui a possibilidade de firmar o que nós chamamos de TAC, termo de ajustamento de conduta, que é o que a doutora Thais muito bem falou, essa solução extrajudicial dos conflitos, né? De poder buscar uma solução mais rápida e efetiva e não necessariamente através do Poder Judiciário, que já encontra-se abarrotado de processo. Às vezes um processo demanda um tempo maior. Então a Defensoria tem essa atuação extrajudicial, principalmente no âmbito do consumidor. Tem algum direito que é mais frequente violado na questão do consumidor, que vocês abordam? Algo que, tipo assim, tem mais frequência de aparecer? Eu acho que são cláusulas abusivas em contratos de empréstimo consignado. Eu acho que de direito do consumidor é o que mais chega pra gente. Eu separei algumas perguntas que eu achei mais específicas voltadas para o público de direito, porque além de eu estar aqui como uma pessoa leiga que não faz parte do curso de direito, essa plataforma também está ali para pessoas do público de direito escutar, né? Alunos de direito, professores de direito para avaliar também. Como vocês acham que a Defensoria tem se adaptado às mudanças recentes na legislação, especialmente em áreas como o direito penal e direito da família? Como regra, assim, do que eu vejo, os defensores costumam estar bastante alinhados com os últimos entendimentos, buscando estar sempre atualizados. E como instituição, a Defensoria tem, além da escola superior, que realiza cursos, tanto de capacitação quanto de discussão mesmo, de debate para manter a discussão e o crescimento dentro da própria instituição.
A partir disso, são promovidos informativos, mantendo os defensores atualizados dos últimos entendimentos, são feitos encontros estratégicos para alinhar a atuação, que eu acho que um objetivo grande que tem sido, que eu tenho percebido, é alinhar mesmo, para que a pessoa que vem aqui, lógico que todo defensor tem independência funcional, mas para que a pessoa que vem aqui em Patinga receba o mesmo atendimento da pessoa que foi em Divinópolis, da pessoa que foi em Juiz de Fora. Então, padronizar o atendimento de forma que a defensoria atue num âmbito coletivo, de forma estratégica, buscando sempre o melhor interesse dos assistidos. Então, por isso, são promovidos esses encontros de alinhamento, é também publicada a revista da Defensoria Pública com temas relevantes e que realmente aparecem com mais frequência para a gente. E eventualmente são promovidos concursos para participar de congressos anualmente, né? Lógico que não é possível contemplar todos os defensores, mas são feitas essas ações com o intuito de manter sempre esse esforço de aprimoramento intelectual dos defensores. Sim, só complementando essa parte dos boletins, a Defensoria tem câmaras de estudo compostas por membros que atuam diretamente nas áreas relacionadas a cada matéria, infância e juventude, civil, direito penal, processual penal, direito das famílias. Então, os defensores se reúnem frequentemente, analisam os temas de suas atribuições, elaboram um material completo e divulgam para todos os membros da instituição. E esses estudos eles estão sempre ocorrendo, sempre sendo atualizados, para que os outros defensores que também atuam nessas áreas estejam sempre guarnecidos aí de material atualizado para poder aplicar nos seus processos. Como vocês equilibram a alta demanda de casos com a necessidade de oferecer um atendimento de qualidade? Porque eu imagino que a demanda seja alta. É um desafio mesmo, porque realmente é uma demanda alta. É por isso que a gente bateu muito na tecla de que está havendo essa ampliação, porque realmente o número precisa maior para atender, não só nas cidades que não existem, mas em algumas cidades que já existem. A gente não tem ainda um número completo de defensores previstos. Mas acho que com muita técnica, uma escuta ativa nos momentos que a gente tem com o assistido, para propiciar esse atendimento com mais eficiência mesmo. Sim, de fato a procura é muito grande da Defensoria Pública e nós buscamos constantemente estar adaptando os atendimentos, e eu sempre digo que cada atendimento é um atendimento personalizado. Nós sempre atendemos aquela pessoa como sendo o caso específico dela, não há um atendimento genérico, é um atendimento específico para cada pessoa mesmo, para conhecer o caso daquela pessoa, tratar das particularidades do caso. Então o desafio, acredito que esteja aí, é compatibilizar realmente a grande demanda com o trato personalizado, e é o que a gente vem buscando fazer. Até complementando, porque um dos valores da Defensoria, acho que um dos diferenciais da Defensoria é o atendimento. Salvo engano, acho que era uma meta, um objetivo, ser o melhor atendimento. A Defensoria Pública de Minas proveu o melhor atendimento ao assistido do país. E eu acho que, pela minha percepção, somos muito preocupados com isso mesmo, em atender bem, em manter a casa sempre aberta, para no mínimo a pessoa sair daqui com uma orientação, entendendo que ela está acompanhada de um defensor, né? Tem que ter uma sensibilidade especial em relação, principalmente porque são pessoas de vulnerabilidade. Sim, para permitir o entendimento tanto da nossa parte quanto da parte deles, do que foi feito, do que vai ser feito, para trazer eles mesmo para dentro da ação que vai ser tomada, para que eles realmente participem, né? Como a Defensoria Pública lida com questões de conflito de interesse, especialmente em situações em que mais de uma parte do litígio busca assistência na Defensoria? A Defensoria Pública é una, mas são vários defensores e cada defensor está vinculado ao interesse de um assistido daquela parte, né? Se mais de uma pessoa busca a gente, aí são designados defensores diferentes para fazer a defesa de cada parte. Não se imiscui, né, no atendimento e nas medidas jurídicas que vão ser tomadas pelo outro.
Vocês poderiam falar sobre a importância dos princípios da ampla defesa e do contraditório na atuação da defensoria, especialmente em casos de pessoa em situação de vulnerabilidade? Eu acho que isso se vincula muito ao objetivo da defensoria, que é o que eu falei de impacto social no início, de qual que é realmente o objetivo de ser da defensoria, que é ser instrumento mesmo de voz dessas pessoas. E isso é feito, eu entendo assim, que a própria ação da defensoria pública é um exercício de ampla defesa e contraditório, porque muitas vezes o que permite que aquela pessoa seja ouvida naquele processo. Então eu acho que ampliar a defensoria pública, ampliar o âmbito de atuação da defensoria, é ampliar a participação de pessoas no processo, e isso é permitir a ampla defesa e contraditório mesmo. E aí, saindo um pouquinho aqui do conceito técnico de ampla defesa e contraditório, mas tanto no âmbito dos processos quanto no âmbito social mesmo, sabe? Então, gente, muito obrigada. Vocês foram maravilhosos, ajudaram muito, tiraram a maioria das dúvidas que, como eu falei, eu estava com muitas dúvidas em relação, para falar a verdade, nunca procurei saber sobre a defensoria antes. Eu acho que eu já tinha escutado falar, tinha aquela ideia, que era mais aquela ideia de, tipo assim, uma advocacia gratuita. Eu acho que é a única coisa que passa na cabeça de uma pessoa que às vezes não conhece a defensoria e, tipo, se você não precisa dela, às vezes você não vai procurar saber mais. Então, muito obrigada por ter aceitado participar desse podcast. Nós que agradecemos o interesse dos alunos da Unileste, sempre aqui interessados em conhecer melhor a unidade, a nossa atuação, e a gente fica muito feliz, principalmente de ouvir que agora você conhece um pouquinho mais a defensoria pública, vai espalhar um pouquinho mais a forma de funcionamento, isso é importante para a gente também. Eu gostaria de agradecer também e parabenizar pelo interesse de todos, informar que a Defensoria Pública constantemente tem processo seletivo para estagiários. Nós vamos ter o enorme prazer em recebê-los aqui. Vamos sempre estar divulgando aí os processos seletivos, tanto para estagiário de graduação quanto de pós-graduação. E aí, se tiverem interesse em vir estagiar na Defensoria Pública, vão ter a possibilidade de estar sendo acompanhados pelos defensores da unidade, atuando diretamente nos trabalhos, conhecendo os trabalhos da Defensoria Pública na prática. Também, se quiserem vir à unidade, estaremos de portas abertas. Vou passar aqui uma cartilha que explica um pouco o funcionamento da Defensoria, quais são os critérios de atendimento, para que alguém conheça, alguém que precise do serviço da Defensoria Pública possa estar repassando as informações. Bom dia. Obrigada.